Olá, meus queridos! Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista, escritora e astróloga. A proposta desse canal é falar sobre os transtornos de personalidade com auxílio da astrologia. E hoje eu vou continuar a nossa saga de olhar para as correntes da astrologia e como que a astrologia se conecta com cada uma dessas correntes. Hoje vai ser um atrevimento puro, né? Porque eu vou falar de behaviorismo. Então, se você gostou do assunto, se ajeita aí que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, antes dos recadinhos importantes, como sempre, ao iniciar os vídeos, eu acabo convidando você para conhecer minhas outras páginas, que lá eu acabo postando conteúdos diferentes, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os caminhos para você me acessar. Se você quiser fazer seu mapa comigo, eu tenho uma proposta muito legal que é de mapa astral em 5 sessões. É uma viagem mesmo dentro de você, com a proposta psicanalítica de mergulhar dentro dos seus próprios arquétipos, tendo como base o seu próprio mapa astral. Manda um e-mail que aí eu explico direitinho para você como é que funciona. E também já convido você para conhecer meus livros, Emoções e Sentimentos, que vai falar sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção, e Psicopatia como Herança, que conta a história de uma família onde o personagem principal ele era um narcisista e como todo narcisista ele não tinha a menor noção de como que ele se derramava sobre as outras pessoas da família e como que isso repercutiu emocionalmente em todos. Tem uma mapa astral de cada personagem desse livro, então se você gosta de astrologia, fica aí a sugestão. Uma outra sugestão, tá? Se você comprar direto comigo, manda um e-mail que eu envio para qualquer lugar do Brasil, ele fica muito mais barato do que você comprar pelas plataformas digitais, porque, gente, eu tava olhando o preço, eu fiquei besta com o preço, tá? Então, fica aí a sugestão. Se você quiser adquirir o seu, me manda um e-mail que eu mando um exemplar autografado para você. Agora, sem enrolações, vamos para o tema de hoje, que é o behaviorismo, que surgiu lá no início do século XX com nomes bastante populares, bastante conhecidos como Watson, Skinner, e que trouxe uma grande mudança para a psicologia quando propôs que o comportamento observável é que deveria ser o objeto de estudo. Para essa análise de comportamento, a mente, por ser subjetiva, por ser invisível, ela acabou sendo deixada de lado nesse modelo. E o foco passou a ser a relação entre estímulo e resposta, ou entre o ambiente e o comportamento. Skinner, em especial, que desenvolveu o conceito ali de condicionamento operante, que mostra como que os nossos comportamentos são moldados pelas consequências que a gente acaba recebendo, que são os reforços e as punições. E aí a gente acaba criando padrões de ação que podem ser previsíveis e até modificáveis. E eu particularmente gosto muito dessa parte, porque afinal de contas é para isso que a gente faz um mapa astral, né? Justamente para saber aonde que é que o nosso comportamento pode ser modificado, onde que é que a gente pode melhorar. Embora a astrologia tradicionalmente, nossa, não tenha nada a ver com esse lado do behaviorismo, porque a astrologia pertence muito mais a um universo simbólico e subjetivo, ela também pode ser entendida como uma ferramenta de observação de padrões de comportamento. Um astrólogo, muitas vezes, ele identifica ali tendências recorrentes de ação e de reação, como, por exemplo, uma pessoa que tem o Marte em Áries e tem uma tendência de agir impulsivamente, ou alguém que de repente tem uma lua em Câncer que reage emocionalmente a qualquer crítica que fazem para ela. Ou um clássico que eu vejo muito no consultório, o Mercúrio retrógrado que tem dificuldades com raciocínio linear e aquela dificuldade de começo, meio e fim. Ou também outro clássico, um Júpiter retrógrado que tem dificuldades com a formação do julgamento. Esses comportamentos, eles não são analisados num laboratório, mas eles podem ser observados aqui na vida cotidiana, nas repetições de atitudes, né? Nas escolhas da forma como reage ao mundo. E é nesse sentido que a astrologia pode sim dialogar com essa lógica behaviorista para ajudar uma pessoa a reconhecer os seus próprios padrões que já estão condicionados. Quando alguém toma consciência, por exemplo, de que tem uma configuração astrológica que favorece uma busca de aprovação externa, por exemplo, uma Vênus em Libra,
essa pessoa pode começar a perceber como que esse condicionamento interno afeta suas decisões. Do mesmo jeito que um condicionamento operante, o indivíduo vai passar a observar que certos comportamentos produzem recompensas, né, aceitação, elogios, e por isso se repetem. Mesmo que nem sempre eles tragam uma satisfação pessoal, mas eles se repetem, eles se tornam condicionados. E a partir disso, a astrologia pode sim funcionar como uma ferramenta de autoconhecimento que favorece a quebra desses padrões automáticos. Quando uma pessoa identifica ali uma tendência de comportamento apontado lá naquele mapa, essa pessoa ela acaba ganhando um pouco mais de consciência sobre como que ela está condicionada para agir, e a partir dessa conscientização, ela pode desenvolver respostas mais conscientes e alinhadas com aquilo que ela realmente quer. Então, mesmo sendo uma interpretação assim muito mais simbólica e subjetiva do que o behaviorismo, a astrologia ela pode ser usada como uma espécie de observação aplicada dos próprios estímulos e respostas. E isso favorece sim um desenvolvimento pessoal através da transformação de hábitos, principalmente de quem realmente quer mudar. O behaviorismo ele é uma das correntes mais importantes da psicologia, ao meu ver, principalmente porque ele trouxe essa ideia assim bem prática. Ao invés de ficar tentando entender o que é que se passa dentro da cabeça das pessoas, que é uma coisa muito difícil de medir, ele focou no que dá para observar pelo lado de fora, ou seja, no comportamento. A base do behaviorismo é simples. A gente aprende a se comportar por meio de estímulos e respostas. E isso começou lá nos experimentos de Pavlov, que ele mostrou que dá para ensinar um cachorro salivar quando ele toca um sininho. Aí depois Skinner expandiu essa ideia com a questão do condicionamento operante, que é basicamente a ideia de que os nossos comportamentos eles vão ser moldados pelas consequências que eles geram. Por exemplo, se você é elogiado toda vez que você ajuda alguém, provavelmente você vai continuar fazendo isso. Se você é ignorado ou criticado quando você tenta se expressar de alguma forma, provavelmente você vai acabar evitando situações parecidas onde você tenha que se expressar. E com isso a gente vai criando um mapa inconsciente de ações que se repete no automático. Não porque é quem a gente é, mas porque a gente aprendeu a ser assim. Por isso que a gente fala que esse é o tal do piloto automático. E é aí que entra uma virada muito interessante, porque se a gente aprende através do reforço, a gente também aprende que a gente pode mudar esses padrões. Basta a gente observar o que é que está reforçando ali os nossos comportamentos e fazer um ajuste consciente. Aqui entra uma prática muito legal, que é a programação neurolinguística. E a própria programação neurolinguística ela já surgiu através de abordagens assim, inclusive do behaviorismo, né, que parte dessa ideia de que a gente pode reprogramar a nossa forma de pensar e de agir a partir da observação dos próprios padrões internos, como crenças, pensamentos automáticos e os externos também, como gestos, hábitos, expressões. E a programação neurolinguística usa de técnicas, né, e práticas, assim como quem conhece um pouco de programação neurolinguística vai identificar que são as âncoras, as ressignificações, a modelagem de comportamento e o uso consciente da linguagem, que é para ajudar a quebrar justamente alguns padrões limitantes. Então a gente substitui por outros que sejam mais funcionais. E dá para conectar tudo isso com outras ferramentas, como a astrologia. Porque olha só, o mapa astral, ele também aponta padrões. Ele mostra inclinações de comportamento, formas de reagir emocionalmente, modos de agir, modos de se comunicar, modos de se relacionar. Claro que não é uma coisa determinista na vida de ninguém, mas é uma ferramenta simbólica de leitura que ajuda você a perceber aonde que estão seus impulsos mais automáticos. E aí se a gente junta tudo isso, né,
observação objetiva do behaviorismo, as técnicas da programação neurolinguística, a leitura simbólica da astrologia, a gente acaba construindo um caminho muito rico de autoconhecimento. Você pode, por exemplo, identificar um padrão emocional ali no seu mapa, por exemplo, assim, uma lua em Escorpião que tem uma tendência de reagir com muita intensidade, com muita necessidade de querer controlar. Observar como que isso se manifesta no seu dia a dia, que é o comportamento repetido, entender quais são os reforços que estão mantendo esse padrão de comportamento, que é o comportamento aprendido, e usar técnicas da programação neurolinguística para ressignificar isso ou, de repente, construir uma resposta que seja mais consciente para você. No fundo, tudo isso tem o mesmo objetivo, que é sair do piloto automático e assumir as rédeas do próprio comportamento, das próprias escolhas, da própria forma como você se relaciona com o mundo. E eu costumo falar muito sobre isso nos meus atendimentos, especialmente para quem tem Mercúrio retrógrado, tá? Que comportamento a gente não medica, comportamento a gente educa. Certo, pessoas? É isso, até o próximo.